Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos gravar mais um vídeo, né? Tá bom demais. Então, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, aqui nós estamos esclarecendo a respeito da arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, né? Mas essa arca santa aqui, ela é o símbolo de muitas outras coisas que dentro de muitas religiões e também do catolicismo, que são guardadas as 7 chaves do público para que o público não tenha acesso, né? Tanto é que é lamentável dizer, usa-se muito pouco isso, mas no ano de 2022, muitos bispos ainda conversam entre si em latim quando eles percebem que em meio ali as pessoas são ignorantes daquele idioma, né? E também o Vaticano guarda milhões de segredos da humanidade, segredos esses que serviriam para poder evangelizar, para educar a humanidade. Mas é aquele ditado, né? Com todo respeito, isso não é política, é um estudo. Você sabe que o intuito do deputado, do governador, de alguns, né, gente? Com todo respeito, não é levar cultura para determinadas regiões no seu estado, justamente porque a partir do momento que ele educa, né, aquelas pessoas passam a votar, aquelas pessoas deixam de votar nele. Que mundo é esse? Ai, meu Deus do céu, tenho vontade de desaparecer disso aqui. Então, dentro do catolicismo, dentro de outras religiões, você acha que no Torá, você acha que todos os adeptos do Torá, eles têm conhecimento de tudo que realmente envolve o Torá? Não, tem não. No entanto, eu não sei se você sabe. Eu não sei se você sabe. E eu sou fofoqueiro nesse sentido. Mas é uma fofoca por bem. Faz parte do assunto, viu, gente? Eu queria que você entendesse, com todo respeito, que o assunto de todos os livros são todos interessantes e de grande responsabilidade. Mas o estudo da Gênesis, ele está exigindo-se demais de mim em todo sentido. Então, se tem uma pessoa que está se dedicando para que tudo dê certo, para sair de uma forma assim bem esclarecida para você, para ficar facinho para você, sou eu. Mas que é fácil para mim manter assim essa perseverança, né? Constante, não é fácil, mas eu não acrescento nada aqui que não esteja de acordo, né? Eu não sei se você sabe, é isso que eu quero tratar. Eu não sei se você sabe que 95, né, vó? 95% dos judeus, olha para você ver. Que isso, Luiz? Mas Jesus era judeu. Mas você sabia que 95% dos judeus, eles não crê que Jesus
nasceu 2000 anos atrás numa manjedoura e no meio dos animais, vaquinha, cabritinho, bodinho, né, bezerrinho. Você acredita que eles não acreditam? 95% dos judeus ainda estão à espera daquele que eles acreditam serem de fato o enviado de Deus. Porque eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam que Jesus Cristo, nosso mestre, nascido e crucificado há 2000 anos atrás, eles não acreditam que esse seja aquele que eles sempre acreditaram em ser deles o mestre. Você sabe por quê? Porque os judeus, 80% dos judeus, então quando fala em judeu, você já sabe mais ou menos, né? Os judeus, eles sempre foram de ostentar riquezas, luxúrias, né? Eles sempre foram de ostentar palacetes, bebidas, joias, mulheres. A verdade é essa, gente. Mesquitas e mais mesquitas. Oxe, você não está falando com um palhaço, palhaço não, com um bobinho aqui, não. Eles sempre foram de ostentar tudo isso. Por isso eles não admitem que justamente no seio deles nasceu simbolicamente aquele prometido Salvador da humanidade numa manjedoura, pobre, que não tinha sequer uma roupa para ser colocado no coitadinho do menininho. Maria teve que embrulhar ele nos panos ali das roupas dela mesma, porque não tinha lá, né, essa confecção de sapatinho, né, de roupinhas. Você entende o que quer dizer? Então, 95% dos judeus não admite que Jesus Cristo é ele. Deles. Então eles estão esperando até hoje, os tontos. Os tontos estão esperando até hoje a vinda do Messias. Mas tudo bem, mas a gente está aqui dentro da leitura aqui. Ó. Então, a todas e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Ué, mas aí tá certo, né? Porque veja bem, as leis hoje elas não fulminam a outra pessoa. Por exemplo, se você começar a questionar muito o padre a respeito principalmente das bem-aventuranças, ele pode te excomungar, ele pode te excomungar e te mandar para o inferno. É nesse sentido também, gente. Lá dentro de muitas religiões, você não tem o direito de se redimir. Você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de interrogar. E se você questiona e interroga, você vai para o inferno. É lei deles, gente. É lei deles. E no evangélico é da seguinte forma. Eles realizam uma lavagem cerebral no teu cérebro, onde você tem que decorar
de capa a capa a Bíblia. Você entendeu? Porque aí assim, você decorando a Bíblia de capa a capa, o que acontece? A única coisa que acontece quando você decora a Bíblia de capa a capa é que você fica na teoria da mitologia e esquece a prática dos fatos. Porque quando você opta pela teoria, quando você opta pela mitologia, você esquece do estudo dos fatos, da realidade. E então você passa a adquirir, ou melhor, aí você passa a possuir a fé cega, o que te leva você a depositar quantias exorbitantes na conta daquelas agremiações às quais você frequenta, e ali ofertas e mais ofertas, e também de vez em quando você é chamado ali à frente para poder dar o teu testemunho. E você observa que todas as religiões aqui do homem, aqui da terra, ela não se preocupa com a tua prosperidade espiritual, tá bom? Religiões nenhuma se preocupa com a tua prosperidade espiritual, no seu o espiritismo. As outras, elas se preocupam com a tua prosperidade material, bens materiais, mansões, carros, luxo, empregados e mais empregados, com coisa que quando você retornar à paz espiritual, você vai precisar de todos os bens materiais que você possui aqui na Terra. Um dia eu assisti, porque eu preciso assistir certas coisas, porque eu estudo tudo, eu não posso ser ignorante de certas matérias. Um fiel lá de uma denominação, que eu não digo, disse no testemunho: pois eu vou dizer para o senhor, dizendo para o apóstolo, o pastor, é pastor. Pois eu vou dizer uma coisa para o senhor. Deus, vendo a minha sinceridade e honrando ele todos os meses aqui na igreja, fielmente, ele dizendo isso, olha que absurdo. Eu que ganhava um salário que não dava para pagar as contas. Eu morava, eles têm uma coisa assim, sabe, parece que é decorada. Morava na casa de parente emprestado. Era humilhado pelos parentes e tal, e tal, e tal. Eu trabalhava em uma empresa de 2.000 funcionários. Mas eu ainda pensava assim comigo: sou tão fiel ao meu Deus que um dia essa empresa vai ser minha e esses meus patrões hoje, eles vão se ajoelhar nos meus pés porque eu estou com Deus. Mas aí você entende que esse é o Deus implacável, é o Deus demônio que nós já autodenominamos em outros vídeos. É o Deus demônio. É o Deus demônio do catolicismo, do budismo, do islamismo, do evangélico, do Jeová. É o Deus demônio. Diferente do Deus do espiritismo. O inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu estou desfazendo? Isso é um estudo? Porque é lamentável ter que dizer isso. Mas enquanto a abelha não pica a pessoa não acorda. Enquanto o fio desencapado
você rela nele, não te dá um choque, você não presta atenção de que ali há energia. Não significa pelo fato de que você não está vendo a energia, porque ela é volátil, ela é invisível. Você só a percebe quando você rela no fio que não há energia, porque há energia. Então tem coisas que a gente tem que ser mais claro, a gente tem que falar a verdade dói, mas tem que ser dita. Então é só para você ver. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar os dois teólogos, as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, eles, contudo, não o eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo, então, os antípodas são esses seres que vivem, né, do outro lado da Terra, vivem do outro lado também dos conceitos e tudo mais, os antípodas. Então, mas mesmo sem ir longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra. Então, você observa para você ver. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, em particular os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra. Então, eles não tinham capacidade suficiente para dizer se isso estava certo ou se aquilo estava errado. Então, é uma questão assim de falta de humildade. Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pelas ciências. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Então é natural o equívoco dos teólogos que se enganaram sobre certas palavras dos Evangelhos, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia preconcebida. Giraram sempre no mesmo círculo, então eles sempre giraram nos mesmos círculos e nunca saíram do mesmo lugar, devido os sistemas que os mantinham na ignorância, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Tá vendo só? Eles queriam, sem abandonar o ponto de vista deles, eles queriam ver apenas aquilo que eles queriam ver. Ora, eu faço parte desse sistema, admito só esse método e mais nada. Para mim, usando para simplificar, para mim, a Terra é o centro do universo e pronto. Eu não quero saber de mais nada. E se alguém for contrário a mim, punição, que eu não admito. Eu sou o majoritário. Eu sou vitalício. Ninguém mais. Então, por muito instruídos que fossem eles, não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Então, por muito instruídos que fossem,
os teólogos, os cientistas, neste período, que é um período assim, primário, né? Por mais instruídos, por mais inteligentes que fossem, eles não podiam compreender causas dependentes de leis que eles eram desconhecidas. Então, quando eles deparavam com leis desconhecidas, eles excomungavam, eles levavam a pessoa ao tribunal, a pessoa era condenada e muitas subiu um gás aqui, desculpa, mas você vê que eu não tenho vergonha de falar. Então, eles eram sentenciados, condenados muito às masmorras e outros condenados à morte. Abjuras? Não. Então é heresia. Abjuras a heresia? Não. Morte. Masmorra. Trancafiados. É o que acontecia naquela época. Nós entendemos hoje, em 2023, não vou dizer esse termo aqui, a favor do liberalismo, não. Porque eu não sou a favor do liberalismo, eu sou a favor do liberalismo democrático, que é o direito de ir e de vir, é o direito de expressão. Ah, mas aí é o liberalismo. Não. Porque existe o liberalismo cultural, educacional, onde tudo pode ser voltado para o lado da autoevangelização, da educação, da boa formação do indivíduo e dos indivíduos, do esclarecimento mútuo entre a população. Existe esse liberalismo. Quando você tem os mesmos direitos que o outro tem, em matéria de estudar. Agora, por que só uns têm acesso? Porque eles têm dinheiro no bolso ou porque estudaram? Não, vamos dar oportunidade a todos de conquistar o direito de autoevangelização. Agora, quando se pronuncia autoevangelização, isso é independente de crença, casta, etnia. Isso é independente de religião. A matriz chama-se amor. Enquanto as pessoas estiverem preocupadas em ensinar os desígnios de Deus à humanidade, mas usando denominações religiosas, nunca que hão de lograr êxitos. Esqueçam denominações religiosas. Reúne-se em um local, façam-se um ato ecumênico. Faça um ato ecumênico. Mas esqueçam religião. E pregue apenas alguns mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Fazei aos outros o que gostaria que vos fossem feito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, pois sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a falar de Deus e que ele começa a buscar versículo, que ele começa a buscar epístolas, porque Deus disse isso, porque Deus disse aquilo, fecha as portas, manda o povo embora, vai todo mundo tomar cerveja e comer uma carninha fresca, porque é melhor do que ficar ouvindo essas patavinas que não chega a lugar nenhum, né? Então agora nós vamos deixar para o próximo vídeo, né? Porque confesso um cansaçozinho na massa encefálica e no corpo físico também se faz presente agora. Mas também 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9? Escravo mesmo, hein? Eu não devia chamar Luiz Antônio, eu devia chamar Isaura, porque seria escravo Isaura. Até o próximo vídeo.